a mais um episódio do podcast Ju Pode. No último episódio do ano, eu trouxe uma convidada muito especial para a gente falar sobre um assunto muito importante, que infelizmente há uma pressão muito grande nas redes sociais, a gente vê o pessoal publicando, falando sobre metas, e esse motivo é um motivo que causa muita pressão para determinadas pessoas. Então, a gente vai falar sobre o tema que é a inteligência emocional como meta para 2024. Para tanto, eu trouxe essa convidada muito especial e eu vou apresentá-la aqui para vocês. A Vera Cecília da Silva Borges Barrufini. Ela é formada desde dezembro de 2006 pela Unip Ribeirão Preto. Ela é psicóloga clínica e escolar. Ela é pós-graduada em TCC, Terapia Comportamental Cognitiva. Para tanto, eu quero agradecer a presença da Vera nesse último episódio do ano, aproveitando que 2024 está chegando para falar sobre esse assunto tão importante. Muito obrigada por ter aceitado. Olá, pessoal. Ju, é um prazer imenso estar aqui junto de você. Prazer é todo meu. Agradeço o convite e principalmente para poder falar sobre esse assunto, né, de inteligência emocional, que assim, hoje em dia eu acredito que é um dos assuntos que a gente mais precisa ter conhecimento. Quanto mais e dar a gente atenção, fala, né? E dar atenção, claro, né? Quanto mais a gente conseguir falar sobre isso, quanto mais as pessoas puderem aprender sobre isso, melhor a gente vai poder vivenciar aí os nossos dias, construir as nossas relações. Então é um assunto muito importante, né? Eu agradeço a oportunidade de Imagina, estar aqui. Eu que agradeço você ter aceitado esse convite. Então, vamos começar com a primeira pergunta. Vamos. Vera, o início do ano, ele costuma inspirar as pessoas a refletirem sobre as mudanças que elas desejam realizar ou sobre as mudanças que elas gostariam que acontecesse na vida delas. A gente pode falar um pouco sobre esse assunto? Sim, claro. O final do ano, né, finalzinho do ano, início de ano novo, né, é uma época que não tem como a gente não parar para refletir sobre diversos assuntos, né? É uma época que, de repente, é muito feliz para algumas pessoas, muito triste para outras pessoas. Não tem como a gente fugir disso, né? É a realidade e eu acho que em relação à questão da tristeza, né, algumas pessoas que perdem pessoas queridas, algumas pessoas que não conseguem reunir a família, né, Sim. porque principalmente Natal existe muito essa coisa de estar reunindo famílias, né, as pessoas festejando, Sim. todo mundo unido. Com né? certeza. Pra minha Então, família, você me conhece faz muitos anos, você sabe. Na minha família mesmo, eu posso dizer isso por mim. Eu não gosto de Natal, de Ano Novo, por conta do trauma que a gente passou há muitos anos atrás. Minha mãe não gosta, meu pai, eu não sei como que ele tá sobre esse assunto. Mas é uma coisa muito difícil, pesada, né? é muito difícil. Porque não tem como você não lembrar, principalmente. Claro que a gente lembra todos os dias, né? Exatamente. A gente vai amenizando, mas assim, nesses momentos em especial é mais difícil, né? Sim. Porque as pessoas ficam mais sensíveis, né? Então, é um momento que a gente tá ali refletindo a todo momento, pensando a todo momento, né? Em diversas questões, criando expectativas em relação Se cobrando aquilo que se falou pra fazer no ano anterior e que chegou no final do ano e não fez. Exatamente, né? E aí a gente começa a se culpar por coisas que de repente a gente poderia ter feito e não conseguiu fazer, vem a frustração, enfim, né? Coisas acontecem durante esse período. E aí vem aquela famosa listinha que a gente sempre faz, né? O que você quer que aconteça na sua vida pro próximo ano? A gente começa a fazer uma listinha, né? E muitas vezes a gente nem consegue atingir os nossos objetivos, né, diante dessa lista, vamos falar assim, né, porque muitas vezes falta um planejamento em cima dessas coisas que a gente coloca ali, muitas vezes por pressão, né, a gente às vezes deseja atingir objetivos e metas pressionados, né, pela família, até mesmo pela cobrança da sociedade, Sim. até mesmo por idealizar algumas coisas, né, hoje a gente sabe que a gente sofre aí uma grande influência da mídia, né? Das redes sociais, das né? redes sociais, né? Até mesmo em relação a essas questões de festas, né? Sim. Que assim, as pessoas elas têm às vezes um ideal de família muito diferente da realidade, né? Que ela acaba, ou às vezes de uma mesa de determinada família que está muito bem feita, outra família que está passando no Caribe, outra que está viajando. Né? Então vem muito essa questão da comparação, sim, né, Vera? E isso pesa muito. Uma consequência emocional
emocional é muito grande, né? Porque assim, eu vejo um despreparo, né, muito grande justamente por conta dessa questão que a gente que a gente está falando, né, sobre inteligência emocional, né, que é você conseguir lidar com todo e qualquer tipo de emoção, sejam elas boas e ruins, para usar isso a seu favor, né? Sim. Então, a partir do momento que você conhece, aprende a lidar com suas emoções, né, passa a conhecê-las, né, você consegue lidar com elas de uma melhor maneira para usar isso a seu favor. É um exemplo daquilo que eu te falei, que eu não gosto dessa época, pra mim é uma época muito difícil, então eu evito. Então como você disse, é uma questão de você se conhecer. Você vai lá se vestir de Papai Noel, exato, você vai se vestir de Papai Noel, vai ficar com um sorriso de orelha a orelha, sendo que não é uma coisa que você se sente bem. Sim, você não vai se sentir bem, tá? Então, porém, a partir do momento que você já sabe que isso vai acontecer, você consegue identificar o tipo de emoção que você vai sentir, você consegue fazer alguma coisa por isso. Tá? Como porque fazer? Você vai. Agora isso me interessou. Então vamos lá, né? A partir do momento que você consegue, aprende a identificar a sua emoção, seja ela raiva, ansiedade, tristeza, emoções que a gente tem aí, né? Que você para pensar sobre elas, né? Você consegue buscar estratégias para poder lidar com elas, tá? Que então, por exemplo, aqui, mas pode ser muitas vezes a gente age no impulso, né? Vamos falar assim, principalmente em episódios de raiva, né? Você estoura, o que você faz imediatamente? Você começa a ficar eufórica, você grita, você quer brigar e você começa a falar mais alto que a pessoa, né? E já parou pra pensar qual o propósito disso tudo? Né? Você se altera, se exalta, né? Respiração ofegante. Muitas vezes porque você não pensa pra falar, né? Você não consegue, pensar antes de falar. E aí você tem uma consequência negativa depois de tudo isso, que passa esse momento de euforia, né? Então, por exemplo, quando você sabe que você vai ficar com raiva, né? Que de repente você começa a sentir aquele sentimento e você consegue identificar aquilo, existem algumas técnicas, né, para que você possa fazer, inclusive de respiração, para sair daquela situação de conflito, né, respirar, sair, pensar sobre, né, agir de maneira diferente para que você não sofra a consequência daquilo, porque, no momento de raiva, né, que você vai, se exaltar, né, o mal ele vai ficar com quem? Com você. Porque muitas vezes o outro ele não vai corresponder, né? Até mesmo com sabedoria, entende? Porque se você tá conversando com uma pessoa que se altera, certo? A pessoa se altera, a pessoa começa a gritar. Se você entra na pilha da pessoa, como que você vai ficar? Entende? Por quê, né? Exemplo. Ju, eu vou fazer um desenho na mesa pra você, tá? Olha, é o mesmo desenho pra mim, pra você. Eu fiz um desenho, um 6 pra você, um 9 pra mim. É o mesmo desenho. O que você enxerga, tá? Então, fiz o desenho, você tá enxergando um 6. O que eu enxergo? 9. Um 9. É o mesmo desenho. O mesmo desenho tem significados diferentes para pessoas, né? Então, eu vou ficar aqui com você, discutindo com você, que é 9 até que horas? E você que é 6, né? Então, a gente vai perder uma energia nesse momento, eu tentando te dizer que é 9, você tentando te dizer que é 6, é 9, é 6, a gente vai chegar onde? Né? E assim, muitas vezes a pessoa ela se altera, né? Grita, né? Por que as pessoas gritam, né? Porque ela não consegue passar ali expressar aquilo que ela quer. Ela grita, né? Ela grita, ela não tá conseguindo ali resolver o que ela gostaria de resolver. De forma amigável. Ela grita. Né? Então, por que você vai fazer isso? Então, se você de repente consegue entender todo esse contexto, você vai antever aquilo que vai acontecer, você vai prevenir. Exatamente, né? O benefício ele é inteiramente seu, eu não vou me desgastar, né? Eu enxergo 9 por conta da cadeira que eu sento, né? Você enxerga 6 por conta da cadeira que você senta. Claro que eu vou dizer, né? Pra mim é 6, mas você tem todo o direito de dizer que é 9. E eu preciso conseguir compreender isso, que você senta numa cadeira diferente da minha. Isso faz muita diferença, né? Dentro de todo e qualquer tipo de relacionamento. Entendeu? A gente precisa conseguir compreender isso, né? Que o outro enxerga de forma diferente. Que o outro enxerga de forma diferente, com certeza, né? Esse é um exemplo básico, né, que eu te dei, mas que fica claro para que você possa entender que o outro senta numa cadeira diferente da sua, né? Você tem uma vivência diferente da minha, uma criação diferente da minha. Pais diferentes. Exatamente, sentimentos diferentes, entendeu? Mas a partir do momento que eu consigo compreender que você entende diferente de mim e que eu preciso respeitar essa situação, faz toda a diferença na nossa relação, entende? Entendi. Bom, tudo bem, eu enxergo, você pode até me dizer que é 9, mas eu acredito que é 6 e
tudo te bem, respeito, né? te Você respeito. me respeita, eu te respeito, E né? vida que segue, né? Entendeu? Hoje em dia, né, eu vejo que, assim, uma outra questão que influencia nisso que a gente está falando é a questão da escuta ativa, né? Que ajuda muito nessa questão da inteligência emocional, né? Porque você vê que as pessoas, elas começam a conversar, elas não têm paciência para escutar o outro falar. Né? Tipo, se já de repente o outro fala alguma coisa que a pessoa não concorda, ela já começa a interromper, ela já começa a se exaltar e, tipo, a gente muitas vezes nem permite que o outro termine de falar aquilo que ele precisa concluir, porque às vezes você pode até mudar de ideia, né? Se você esperasse a outra pessoa de repente terminar de falar, você poderia até mudar de ideia, mas a pessoa muitas vezes interrompe, né? E aquela situação, aquela relação que de repente ela conversa, né? Que de repente era para ser uma conversa saudável, ela vai tomar um rumo totalmente diferente, né? Daquilo que estava previsto ali, né? Porque, né? Emoções alteradas. Né? A pessoa que de repente não consegue lidar ali com aquele tipo de emoção, ela acaba sofrendo consequências, né? E assim, a gente não precisa ir longe. Outra ponto significativo é a ansiedade, né? Que tá gritando aí hoje, né? No mundo. Né? As pessoas estão extremamente ansiosas, né? E assim, essa situação de falta de como que eu vou te explicar? Quando você não consegue controlar isso, quando você não consegue identificar essa emoção, né? Falando da ansiedade, né? Parar pra pensar o que tá me deixando ansioso, né? O que eu posso fazer com isso? Você não consegue ter um planejamento, vamos falar assim, né? Você não consegue olhar para esse sentimento, tá? Então, por exemplo, eu estou ansiosa, né? Então daí você começa a sentir emoções, coração acelerando, né? Falta de ar, taquicardia, enfim, cada um sente de um jeito, né? Se eu parar, né? Deixa eu ver o que está acontecendo comigo, né? Eu vou prestar atenção no pensamento que está desencadeando aquele sentimento. Estou com medo, de repente, de fazer tal coisa, ou enfim, qualquer pensamento, né? Na maioria das vezes, pensamentos negativos ocasionam esse tipo de sentimento, né? E sempre negativos. E aí, se você consegue prestar atenção nisso, você consegue responder a esses pensamentos, sabe? Então, tipo, nossa, mas será que isso que eu tô com medo de acontecer, será que vai acontecer mesmo? Será que isso é Será que tem real? fundamento? Né? Será que tem fundamento? Será que existe uma explicação alternativa para isso? Né? Então, será que é só eu que tô acreditando? Porque, assim, a gente cria crenças, né? E você passa a acreditar naquilo, que aquilo é real, tá? Você cria, você passa a acreditar, o pensamento ele acontece ali na sua cabeça, você passa a acreditar que aquilo é uma verdade absoluta. E aí você passa a sofrer consequência dessa crença. O pensamento ele fica ali cristalizado e vai gerando essas emoções. Entende? E se você não desconstruir essas crenças, ela vai estar sempre ali te fazendo mal, porque vai aparecer. Ela vai gritar, uma hora ou outra ela vai gritar, e aí você vai ficando, né? Você vai sentir. Exatamente. Então, essa desconstrução, né? Desconstruir esses pensamentos, né, essas crenças, né? Implica em você conseguir olhar para isso e conversar com esse pensamento, né? Como eu tô te dizendo, será que de repente existe uma explicação alternativa para isso, né? Será que de repente eu posso enxergar de maneira diferente? E se isso acontecer, né? Vamos imaginar o pior que pode acontecer, esse pensamento realmente acontecer. O que eu posso fazer diante disso? Isso é maravilhoso, porque quando você olha para essa situação dessa maneira, o pior que pode acontecer, né? Tipo, e se isso acontecer, tá? O que você pode fazer diante disso? Você começa a buscar alternativas até que você possa sentir um conforto. E aí você passa a enxergar que realmente essas alternativas, elas são válidas. Entende? Então assim você pensa antes de agir, assim você consegue desconstruir uma crença, um pensamento que está te fazendo mal, tá? Porque aí você consegue se sentir melhor diante disso. Se o pensamento ele vem, né? Chama de pensamento automático, ele sempre vem, a gente sempre tem, né? Se ele aparece e você entra em desespero, pronto, eu tô em pânico, né? Você começa a passar mal e você não faz essa volta, sabe? Você não consegue olhar para isso. Será que é isso mesmo? Será que existe uma explicação alternativa? Se isso acontecer, eu faço o quê? Entendeu? Você sabe? Entendi. Se você consegue fazer isso, fica mais tranquilo. Agora, se você para nessa situação de pânico, estou com medo, né? E tipo, entro em desespero, estou extremamente ansiosa. Pronto. Te resta o quê? A emoção, aquilo te consumindo. Não tem nada para poder fazer. E você não consegue fazer nada, né? Então, por isso essa situação de você, de repente, conseguir
respirar e fazer essa volta, né? Voltar para que você possa, né, entender melhor suas emoções, de onde está vindo, o que está acontecendo. Será que é real? Será que não é? Existe uma explicação alternativa? Entendeu? Ficou claro? Ô Vera, e assim, por que a maioria das pessoas estabelecem metas e não conseguem cumpri-las? Ou metas pré-estabelecidas? Sim, ô Ju, é justamente por conta dessa situação que eu tô te colocando, né? Assim, o pensamento ele vem e às vezes ele fica muito vago. Ah, eu quero fazer isso. Eu quero fazer aquilo. Às vezes vê a musa fitness colocando lá. Então, tipo, emagreceu 20 quilos no ano. Quero fazer também. Quero ter o corpo da Virgínia, por exemplo. Eu quero ter. E aí você deixa de olhar pra você, das suas condições, né, emocionais, físicas, enfim. Depende de uma série financeiras, depende de uma série de coisas. De uma série de coisas. Não é simplesmente, eu quero fazer isso e aí, tipo, me falta um planejamento, que é isso que a gente tá falando, pra que eu possa, de repente, conseguir atingir aquele objetivo, tá? Né? Então, assim, por exemplo, te dar um exemplo bem tranquilo, né? Então, por exemplo, eu quero adquirir o hábito da leitura pro ano que vem, eu quero ler livros, né? Então, tipo, daí eu vou lá e eu coloco na minha listinha, né? Quero ler. Ler tantos livros por mês. Exatamente. E aí eu coloco, mas eu não olho pra minha vivência em relação a isso, né? Então, peraí, eu vou ter um tempo pra eu ler livros, né? Eu tenho tempo? Eu tenho, de repente, condições de estar frequentando uma biblioteca, de repente, ir a uma livraria. Eu vou baixar esses livros, eu vou comprar esses livros, eu tenho condições de estar comprando esses livros, né? Eu tenho um momento no meu dia que eu posso dedicar para essa leitura. Então, você entende? Não é simplesmente, eu quero, vou fazer. Sabe? Então, tipo assim, né? Às vezes, né? Eu quero ganhar na Mega Sena. Você joga. Eu, por exemplo, não ganharia, não jogo. Então aí fica complicado, né? Então, assim, né? Tá certo que não necessariamente exige um planejamento, você vai lá e você joga, né? A gente tá falando de uma questão bem mais aprofundada, que é essa questão do planejamento, tá? E é o que pode ser que pode vir a frustrar porque a maioria das pessoas estabelece. Exatamente. Eu não sei se não cumpre, não consegue atingir a meta. Eu não sei se isso faz sentido, Vera, mas tem uma pessoa, um mentor meu, que ele fala muito disso. Ele é terapeuta. E aí ele fala que, por exemplo, que para não seguir ninguém, que determina que para poder fazer essas metas de final do ano. Porque você tá com a euforia lá no talo, você tá totalmente eufórico, aí você coloca metas estratosféricas que você não consegue seguir. O que ele falou? Tipo assim, deixa janeiro, baixa a adrenalina do final do ano, volta pra casinha, e aí você fala, não, a meta que eu consigo é essa, do que deixar pra poder fazer isso no final do ano. Olhar pra você, é basicamente isso, né? Então, por exemplo, eu vi um bombeiro salvando a vida de uma pessoa, maravilhoso, eu quero ser bombeiro. Maravilhoso, né? Então, tipo, eu assisti a cena e, tipo, eu quero ser bombeiro. Só isso, né? E aí, tipo, eu não olho pra minha condição. Sim. Eu não olho pra minha condição. Será que eu consigo, né? Eu me comparo, né? Entende? Né? Então, por exemplo, eu costumo sempre dar o exemplo do meu marido, né? Ele fez odonto. Hoje ele não atua, né? Então, por exemplo, uma questão comportamental. Ele não consegue ficar fechado, sabe? Numa sala fechada. Então, assim... Como que de repente você não olha, né, para sua condição antes de escolher uma profissão? Porque muitas vezes a gente vai motivado por outras questões que também são significativas, no caso dessa escolha de profissão, que é um exemplo que eu tô dando, né? E aí muitas vezes você não consegue olhar para você. Será que eu dou conta disso, né? Como que eu gosto de trabalhar, lugares abertos, será que isso faz sentido pra mim? Com carga. Qual é o meu perfil? Horário fixo, né? Ou tipo, eu mesma vou fazer o meu horário, entendeu? Trabalhar uniformizado ou não. Eu gosto de conversar, não gosto de conversar, vou trabalhar em equipe. Então, antes dessa escolha, eu preciso conseguir olhar pra mim. É basicamente isso. Sim. Que é o que, infelizmente, muitas vezes não acontece. As pessoas não fazem. Né? As pessoas não fazem. Então, a gente precisa conseguir, de repente, olhar pra gente. Entendeu? Né? Pra nós, né? E aí vem a pressão, né? Que é onde a gente vai se perdendo da gente mesmo, tá? Né? Então, entendi. Quem sou eu, né? A gente sofre influência diretamente todos os dias. De várias pessoas, de coisas, de rede social, né? De rede social, dos nossos familiares, principalmente. Sim, cobrança, né? Cobrança, entendeu? Então, assim, é complicado.
Ô Vera, e assim, muitas das vezes a gente não sabe por onde seguir, por onde começar, e a gente acaba fazendo escolhas que mais tarde a gente julga como errada. A gente se arrepende, a gente cria expectativa, a gente se frustra. Como que a gente pode lidar por isso? Que foi mais ou menos o exemplo que você deu do seu marido, né? Como que a gente pode lidar com Sim, isso? ô Ju, essa questão do arrependimento é uma coisa que a gente precisa conseguir prestar atenção, né? Você só faz aquilo que você tem condições de fazer naquele momento. Não adianta eu olhar pra trás e falar assim, nossa, puxa vida, por que eu fiz isso? Eu me arrependo tanto. Não. Se eu fiz aquilo lá atrás, é porque Era outra pessoa. era a condição que eu tinha de fazer naquele momento. Naquele momento, eu enxergava daquela maneira. Entende? Hoje eu não sou mais aquela pessoa. Hoje eu me arrependo porque de repente hoje eu enxergo com outros olhos, né? O ser humano ele tá em constante mudança. Então hoje eu enxergo de maneira diferente, entendeu? Então eu olho para trás, nossa, por que eu fiz isso? Eu fiz isso. Se eu escolhi fazer aquilo naquele momento, é porque aquela era a minha condição naquele momento. É o que deu pra fazer. É o que deu pra fazer naquele momento. Hoje eu enxergo diferente, ok, mas essa questão do arrependimento. A gente não pode ficar se punindo, né? Sim, é um peso, as pessoas colocam um peso muito grande nas costas, né? Justamente por conta disso. Elas ficam, né, se cobrando, podia ter feito diferente, não podia não, você fez aquilo que dava naquele momento, é isso, né? Eu vejo também, por exemplo, as pessoas elas se cobram. Eu podia ter visitado mais aquela pessoa. Eu podia ter feito. Claro, a gente sempre pode melhorar. A gente sempre pode melhorar. Mas se naquele momento você não conseguiu fazer, Tá tudo bem. porque tá tudo bem, é porque de repente aquilo, naquele momento você não enxergava que era a sua prioridade, era porque naquele momento de repente você não enxergava daquela maneira e era aquilo que você tinha condição de fazer. E tá tudo bem, entendeu? Então a gente fica muito preso às vezes, né, nessas questões, principalmente passado, né, que quanto mais a gente olha pra trás, a gente vai ficando deprimido, excesso de passado, né, a gente fica deprimido em relação a isso, né? E em relação a essa questão da escolha, né, sempre que você faz uma escolha, você renuncia. E é muito difícil renunciar, né? Então, tipo, uma escolha envolve uma renúncia. E a gente fica muito preso, às vezes, a essa renúncia, né? Então, tipo, você quer comprar uma coisa, tipo, X, né? E aí você chega tinha duas que você gostou muito, aí você chega em casa e você fica, nossa... Poderia ter escolhido a outra. Entende? E aí, tipo, você não consegue nem aproveitar aquilo que você levou, né? Então, tipo assim, aprender a lidar com essa questão da renúncia também, né? Então, a gente precisa também conseguir pensar um pouco nisso. Por que eu vou ficar sofrendo se eu já deixei o outro, levei ele? Sendo que eu já escolhi, né? Exatamente. Tá? Entendi. Ô Vera, e como lidar com frustrações e sentimentos negativos? Existe essa possibilidade de você lidar com o sentimento quando você se depara com questões nesse sentido? Ô Ju, essas questões, os sentimentos negativos e frustrações, eles estão aí, né? Esses sentimentos estão O tempo todo batendo nossa Exatamente. porta, né? Exatamente, né? Uma coisa que ajuda muito, né, vai de encontro com isso que a gente já falou, essa questão do planejamento, né, que envolve a inteligência emocional, é você conseguir, de repente, né, estar preparado para a luta. Então, tipo, aconteceu alguma coisa, né? Sabe, tipo, um plano B? Se acontecer isso, eu faço isso? Entende? Uhum. Então, é justamente esse preparo, né? Porque, tipo, vai acontecer. Só que a maneira que eu vou lidar com isso é que vai fazer toda a diferença na minha vida. Porque eu posso simplesmente abraçar esse sentimento negativo, deitar e chorar. Ou simplesmente eu posso olhar pra ele, ressignificar a situação, dar um sentido E não olhar com aquele otimismo bobo, né? Exatamente. Aquele otimismo. De lamentação, né? E outra, começar a fazer uma coisa e, tipo assim, achando que vai dar tudo certo, porque não vai dar errado. Porque vai dar errado e vai dar muito errado. Claro, né? mas se eu não tentar, eu nunca vou ficar sabendo se vai dar certo ou não, né? E, tipo, se der errado é o fim do mundo, né? Você pode recomeçar, você pode fazer de uma maneira diferente, né? A gente pode se reinventar, a gente consegue sim. E a gente não é perfeito, né, Vera? Claro que não, né? Eu me cobro muito nesse sentido e eu percebo que isso envolve muito. Que aí a gente fica se cobrando, principalmente quando a gente erra, como lidar com esse erro, né? Isso, né? Mas você sabe que assim, essa cobrança, esse peso é o eu tenho, né? Eu tenho que conseguir, eu tenho que fazer. Será que tem nada? mesmo? Você não tem nada, você faz se você quiser. Entende? Entendo. Né? E é muito real. Entende? Você não tem nada, você faz se você quiser. Né? Desde que não te traga nenhuma consequência negativa, né? A gente tem uma responsabilidade afetiva com as pessoas que estão junto de nós, né? Então, tipo, é olhar pra isso com amor, né? Com cuidado, e a gente precisa conseguir tirar esse peso das nossas costas, né?
Por que que tem que dar, né? Sempre tem que dar certo, né? E se der errado é o fim do mundo, né? Isso que eu tô te falando. Por quê, né? Eu não posso recomeçar, eu não posso Faz fazer muito uma sentido, você tem diferença. razão. Entende, Sim, né? com certeza. A gente enfrenta, Vera, dificuldade em lidar com a dor. Muitas das vezes por não conhecer os nossos próprios sentimentos e a gente não aceitar. E muitas das vezes a gente se sente culpado por tantas coisas e até mesmo a gente vem a adoecer. Então, por que a gente se sente assim? Você poderia falar um pouco pra gente sobre o sofrimento emocional? Claro, Ju, eu vejo isso, né, muito como uma situação fruto da educação tradicional. O que eu quero te dizer com a questão da educação tradicional, né? Lá atrás, né? Quando a gente aprendeu, quando a gente foi ensinado? Quando a gente aprendeu, quando a gente foi ensinado, né? Claro que assim, não era em todas as famílias, né? Mas assim, acontecia muito, né? Da criação, ela ser pautada muitas vezes naquela condição de pai e mãe fala, filho obedece. Deixa eu ser um pouco mais clara. Engole o choro, eu que mando. Se você não fizer isso, você vai apanhar. Você tá entendendo? Né? Então, por exemplo, engole o choro. Eu estou reprimindo um sentimento. Né? Então, a partir do momento que você está dizendo para uma criança engole o choro, ela não vai poder externalizar o sentimento dela. Aí começa um sentimento reprimido, tá? Então, tipo, eu não posso chorar, eu não posso ficar triste, eu não posso falar o que eu sinto, porque fica quieto, né? Então, ali eu vou aprender que eu não posso falar o que eu penso, externalizar o meu sentimento, tá? Então, se eu aprendo ali que o outro, que tipo, né, no caso, os pais, muitas vezes, né, às vezes eles falam e eu tenho que, tipo, escutar e ficar quieto, eu não posso falar o que eu sinto ou o que eu penso, eu vou crescer daquela maneira, tá? E aí, consequentemente, imagina só quando eu chego no meu trabalho e eu penso diferente do meu chefe e eu preciso falar o que eu penso, eu vou ficar com aquilo reprimido, porque eu aprendi muitas vezes daquela maneira. Entende? Então, tipo, aí ele fala e eu me sinto reprimida porque eu tenho medo de falar aquilo que eu penso. É claro que o pai e a mãe, claro que eles vão conduzir a situação, porque uma criança ela não sabe, né, o que ela tá, muitas vezes ela não vai saber conduzir uma situação, Uma certo? O criança. pai, uma criança, exatamente. O Ela pai e a mãe precisa ser sabem o que protegida, né? o pai e a mãe sabem o que é melhor pro filho, claro, né? Mas a maneira de direcionar, ela faz toda a diferença. Porque se eu permitir que essa criança, se eu der voz ativa para essa criança, por mais que de repente ela vai falar alguma coisa que tipo não vai ser permitido no momento, eu tô validando o que ela pensa naquele momento. E aí eu vou conversar sente, o que ela fala. o sentimento dela, tá? Então, tipo, aí eu posso conversar sobre isso com a criança. Olha, filho, nós não vamos poder fazer dessa maneira por isso, isso e isso. Mas eu entendo o seu motivo de estar nervoso, de estar chateado, de estar com raiva. Então, eu tô validando aquele sentimento. Não é que eu vou fazer, não vai prevalecer o que a criança tá falando, mas eu estou permitindo que ela externalize o seu sentimento, que ela fale o que ela pensa, para que ela tenha voz ativa e para que ela se sinta segura. Porque se eu começar, de repente, a cortar essa criança, como que ela vai crescer? Entende? Então, aí lá na frente, hoje, né? Como que essa criança vai se tornar? Um adulto que vai com um sentimento reprimido, que não vai conseguir externalizar suas emoções, né? Hoje, assim, não precisa ir longe, né? Eu tenho certeza que muitos adultos não choram na frente de crianças, né? Eu já ouvi falar muitos adultos que de repente, eu não posso chorar porque senão vai ver que eu tô chorando. E qual o problema, né? Então, tipo, quer dizer que eu sempre fui uma pessoa muito difícil pra chorar, pra ser bem sincera. Muito, muito. Então, com o tempo isso foi aumentando, mas era muito difícil pra eu chorar. Então, né? E você percebe que às vezes a gente acaba passando uma situação que não é real. Porque, Sim. tipo, é real que você não tenha tristeza, que você não chore, né? Que você não. Sabe? E assim, o quão importante é você dividir isso, né? Filho, eu estou triste, eu estou chorando, né? E as pessoas, os pais, às vezes eles ficam com medo, né? Da criança ficar preocupado, né? Olha, você não precisa, de repente, verbalizar exatamente o que está acontecendo, mas ajudar essa criança, que já faz parte da questão da inteligência emocional, a entender que a pessoa está triste, mas que vai passar. Eu estou triste, mas vai passar. Certo? Porque você não vai ficar ali todos os dias daquela maneira. Triste. Eu estou triste, mas vai passar. O que eu posso fazer por você? Eu posso te dar um abraço, eu posso ficar aqui junto de você. Entende? Faz toda a diferença.
né? Do que de repente você fingir que você não tá Que tá tudo triste, bem. entende? Porque a consequência desse momento lá de trás, Vai ser um adulto frustrado, exatamente, reprimido. e que não vai ter voz ativa, entendeu? Né? Não vai ter voz ativa por quê? Não vai ter voz ativa, porque ele não vai conseguir falar o que ele pensa, porque ele já foi, lá atrás, ele não podia falar o que ele pensava. Fica quieto que eu que mando, você não pode falar o que você pensa, eu não quero saber o que você acha, entendeu? Então, tipo, eu não quero saber o que você acha, né? Então, você tá inibindo a externalização de um sentimento, de um pensamento, entende? Entendi. Então, tipo, a pessoa ela vai ficando insegura, a criança ela vai crescendo e vai se tornar um adulto inseguro, porque ele vai ficar com medo de falar o que ele pensa. Não precisa acontecer aquilo que ele pensa, mas ele precisa saber que ele tem o espaço de fala dele. Dar voz ativa, isso é muito importante. Sim. Eu concordo com você. Faz muito sentido tudo isso que você tá falando. Faz muito sentido. Faz muito sentido. Né? As crianças, né, lá de trás reprimidas, elas se tornam os adultos que hoje muitas vezes são adultos inseguros, né, que não conseguem ter espaço de fala porque se sentem inibidos. Entende? Sim, então, não, muita faz coisa é muito fruto sentido. de educação tradicional. Hoje a gente já tem muitos estudos em cima disso, né? Igual de comunicação não violenta, Sim. né? Que você consegue fazer de uma maneira diferente, né? Que tem uma Total diferença. sentido. Exatamente, total sentido, Sim. uma diferença muito grande. Não, com certeza. Pera, muitas das vezes a gente leva uma vida seguindo desejos alheios, muito trabalho, pouca diversão, a gente negligencia os nossos sentimentos e a gente acaba se perdendo de nós mesmos. Para como a gente ser mais seguro. São cobranças, eu tenho o quê, quem eu sou, falta de liberdade para satisfazer o outro, para ser igual ao outro. Como que a gente pode tentar amenizar essa questão? Ô Ju, essa questão, ela é muito importante. Eu já vou pegar o gancho do que eu acabei de falar, porque se eu consigo já trabalhar desde lá de trás, né, com a criança, fazendo com que ela se torne uma criança segura, uma criança que tenha voz ativa, né, eu vou fazer com que essa criança se torne um adulto mais seguro de si. Porque, como eu já disse, a gente sofre influência a todo momento, né? Da nossa família, das pessoas que a gente mais ama, né? Que a gente mais admira. Claro, que a gente mais admira, porque assim, por exemplo, o olhar dos pais, né? Na maioria das vezes os pais eles querem proteger, e muitas vezes essa situação de proteção, ela acaba impedindo, às vezes, que o filho de repente faça aquilo que de repente ele poderia tentar fazer. Sabe? Tipo, andar com as suas próprias pernas, né? A gente vê que isso acontece, né? Muito. E de certa forma, as crianças, elas sofrem uma influência significativa, porque a palavra de um pai, de uma mãe, ela tem um peso muito forte. Exatamente, né? Então aí, muitas vezes a gente começa a ser aquilo que as pessoas gostariam que a gente fosse. Então a gente tá falando de um contexto familiar, sim, mas o contexto social, né? A gente vive em sociedade, né? E assim, a sociedade às vezes cobra muito da gente, entendeu? E a gente coloca aquilo na cabeça, não, eu tenho que fazer, eu tenho que ser, e aí você vai se perdendo de você, né? Então aí a gente entra nessa questão do que você falou, né? Quem sou eu, né? Para que eu possa conseguir, é uma pergunta muito complexa, né? A pessoa às vezes ela não consegue te responder num primeiro momento, por quê? Porque vira uma confusão, tá? O que é ela, o que é o outro, o que é dela, aquilo o que que é do outro, esperam aquilo que esperam dela, aquilo que ela gostaria de ser, né? Claro, Sim. ela pode ser, a gente tá em constantes mudanças, aquilo que ela gostaria Mas de aí ser. hoje, atualmente, ela tá sendo aquilo que dá pra ser. Só que tem aquilo que ela gostaria, né? Aquilo Tem que ela expectativa gostaria, dela. aquilo que acham dela, né? Sim. Aquilo que acham dela. Então, por exemplo, uma pessoa, a pessoa vai fazer determinada coisa e ela fala assim, tipo, não vou fazer porque eu sou medrosa, né? Mas por que você é medrosa? Você já vivenciou isso alguma vez na vida, né? Não, nunca vivenciei, mas eu sou medrosa, eu não vou fazer. Um exemplo, Como tá? você sabe que você é medrosa? Como você sabe, né? Porque falam que eu sou medrosa. Todo mundo fala que eu sou medrosa. Falam que eu sou medrosa por quê? Porque em um determinado momento eu tive medo. Mas não é porque eu tive medo que eu sou medrosa. Mas de tanto que às vezes as pessoas falam, eu acabo absorvendo aquilo e eu me torno, de repente, uma pessoa
crença. Mais uma vez, crença, né? Que são aquelas crenças disfuncionais que a gente falou um pouquinho no início da nossa conversa. Sim. Entendeu? Então, assim o ser humano às vezes vai se perdendo, né? Então, assim, mais uma vez a importância da inteligência emocional para que a gente possa conseguir ter autoconfiança, para que a gente possa se sentir seguro, né? Para que a gente não dependa da validação do outro, né? Para que a gente não dependa da afirmação do outro. Porque quanto mais a gente conseguir, quanto mais a gente se conhecer, quanto mais a gente conseguir saber sobre as nossas emoções, né, e conseguir identificá-las, nomeá-las e lidar com elas a nosso favor, melhor a gente consegue viver, melhor a gente consegue se relacionar com as pessoas dentro do nosso contexto familiar, do nosso contexto social, enfim, a gente consegue ter relações mais saudáveis. Pessoal, então, aproveitando para agradecer a presença da Vera nesse episódio muito especial para a gente finalizar 2023 com chave de ouro, para a gente não se cobrar tanto 2024, para fazer aquilo que dá para ser feito. Então, Vera, mais uma vez, muitíssimo obrigada pela sua presença. Também quero agradecer a nossa patrocinadora oficial, Alcance, que nos possibilitou para que esse episódio acontecesse, trazendo a melhor internet da região. Muitíssimo obrigada, nossa parceira Alcance. Ju, eu que agradeço, foi um prazer imenso estar junto de você, né, tá podendo conversar sobre esse assunto tão importante. E que as pessoas não dão tanta atenção, né, Vera? Sim, infelizmente, né? Mas sim, eu tô muito feliz de eu que agradeço. Poder estar aqui falando um pouquinho a respeito disso com Muitíssimo vocês. Obrigada por ter contribuído com mais um episódio. E, pessoal, foi uma honra estar aqui com vocês. Muitíssimo obrigada. Então, a gente finaliza 2023 com esse episódio muitíssimo importante. Compartilhem. Logo mais, a gente já vai postar esse episódio no YouTube. Não se esqueçam de se inscrever no canal do YouTube. Não se esqueçam de curtir, compartilhar os episódios e nos seguir no Instagram, jupod.cast. Nos sigam lá. E também no Spotify, tá bom? Foi uma honra estar aqui com vocês durante todos esses episódios de 2023, que 2024 vão vir muitas novidades e muitíssimo obrigada. Um beijo para vocês, um feliz ano novo, muita paz e muita prosperidade. Beijos.